Bom dia a todos aí. Meu nome é Felipe, eu estou com o Jorge, o psicólogo da Centra, e com a Mônica, a enfermeira do trabalho da Centra. Então, hoje eles vão estar tratando aqui assuntos relacionados a doenças ocupacionais, certo? Eu já disponibilizei no chat a lista de presença. Assim que vocês forem acompanhando a palestra, vão assinando a lista, tá? Por gentileza. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí no chat, que eu vou passando aqui para o Jorge ou para a Mônica. Inicial, o Jorge vai começar a palestra, qualquer coisa vocês podem ir mandando no chat as perguntas. Com a palavra com você, Jorge. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Jorge dos Santos, tá? Eu sou psicólogo de lá da Centra. Obrigado, meu velho. Sou psicólogo de lá da Centra. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da saúde ocupacional, melhor dizendo, das doenças, né? Quando a gente fala de doença ocupacional, a gente também está falando sobre saúde, né? Porque o acesso à informação traz essa façanha para a gente. Beleza? Então, vamos aqui começar a palestra. Bom, pessoal, eu sempre começo por esse conceito da Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque esse conceito ele abarca toda a área da saúde, tá? E esse conceito é o estado de completo bem-estar, né? Um estado de total e completo bem-estar físico, psíquico, tá? E social, beleza? Se a pessoa está com estado total e completo do bem-estar dela físico, psíquico, social, está tudo bem. Se não está, se, por exemplo, o físico está ruim, veja, é de ordem médica. O psíquico está ruim, é de ordem o quê? Psicológica, psiquiátrica. Tá? O social está ruim, também aí é de ordem psicológica, psiquiátrica, médica, né? Então, assim, abarca a área da saúde como um todo, né? Abarca também os enfermeiros, né? Então, eu sempre começo a minha palestra falando sobre esse princípio da OMS. Então, lembre-se, estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Esse é o princípio basilar que, inclusive, vai estruturar aqui a minha palestra. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, isso aqui é uma provocação que eu faço para vocês, né? Em questão da saúde psíquica. E é exatamente essa pergunta. As pessoas negligenciam a própria saúde? Será que é isso que acontece? Muitas vezes a pessoa tem problema psicológico, ela sabe do problema psicológico, mas ela não quer tratar, ela negligencia isso, ela vive a vida, deixa isso para lá. É isso mesmo que acontece com as pessoas. As pessoas não possuem consciência da falta de saúde. Para nós, da psicologia comportamental, o que é consciência? É a capacidade que o sujeito tem de se autoavaliar. Simples assim. O sujeito se automapeia. O sujeito está se sentindo bem, ele vai trabalhar. Então, muitas das vezes, a gente percebe o seguinte, que muitas vezes essa pessoa não tem consciência da própria falta de saúde dela. Veja, a pessoa não tem essa consciência, né? Muitas vezes, quando uma pessoa chega para mim, lá na clínica, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, você está dormindo bem? A pessoa, não estou dormindo bem. Opa, não está dormindo bem, é um alerta. O pessoal, é um alerta. Você está se alimentando bem? Não estou me alimentando bem. Mas a pessoa acha que está saudável, que assim está certo.
Por quê? Porque ela não tem consciência disso, ela não tem acesso a essa informação, ela não sabe que isso não é para acontecer com esse tipo de coisa, que a insônia não é para acontecer, né? A falta de alimentação, ou alimentação exagerada também, né? Descontar tudo na comida, esse abuso que muita gente faz, também não é para acontecer. Veja, então está errado. A gente precisa entender qual é essa questão, sabe, da capacidade que a gente tem de se auto-mapear. A gente precisa entender isso. E a gente vai entender isso agora, pessoal. Eu sempre faço essas perguntinhas que eu vou fazer agora. Ó, veja, essas perguntinhas é de um questionário, tá? Inclusive, esse questionário ele é disponibilizado pela própria Organização Mundial da Saúde, tá? Se eu não me engano, o nome dele é SRQ20 ou é SQR20, uma coisa assim. SRQ20 ou SQR20. Mas essas perguntas eu quero que vocês façam para vocês mesmos e pensem, será que eu estou bem ou não? Veja, são perguntas de sim ou não. Se a resposta de vocês for sim, para a maioria dessas perguntas, então tem sim um problema. Então, a gente acabou de entender que realmente precisa de um auxílio psicológico, porque muitas vezes a coisa não está andando tão bem. Ó, você tem dores de cabeça frequente? Tem falta de apetite? Dorme mal? Assusta-se com facilidade? Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? Tem perdido interesse pelas coisas? Se cansa com facilidade? Sente-se cansado o tempo todo? Já teve ideias de acabar com a própria vida? Se a resposta for sim, para a maioria das perguntas, então a gente precisa, né, de um auxílio psicológico. Muitas vezes as pessoas acham assim, psicólogo é para doido, né? Eu não vou para psicólogo coisa nenhuma. Pessoal, uma curiosidade aqui, eu já atendi pessoas que já passaram em concurso público e não sabia qual desses concursos que vai decidir. Eu já tive pessoas que queriam aprender a vender mais. Eu já tive pessoas também que tinham quadro de esquizofrenia, né? E o que é esquizofrenia? A pessoa que ouve vozes, ou a pessoa que vê coisas que ninguém está vendo. Entende? Então, tudo que se relaciona ao comportamento humano, a gente precisa entender que há, de fato, a psicologia. Veja, não é algo para as pessoas que... Não é algo para doido, como as pessoas falam, né? É algo para todo mundo. Inclusive, eu digo o seguinte, que todo mundo devia ter o seu próprio psicólogo desde quando nascesse. Porque a gente passa por cada coisa na vida, né? Mas, vamos lá. Cadê? Pessoal, esse gráfico aí, eu vou explicar para vocês, tá? Esse gráfico é dos relatórios que eu faço, tá? De ano em ano. Eu faço a contagem dos meus relatórios e vejo quais são os CIDs, né, as classificações internacionais de doenças, quais são as doenças que mais acometeram os colaboradores que chegaram até mim, entende? E sempre dá essa estatística, uma estatística parecida, que é 70% das pessoas que passam por mim tem crise, é por crise de ansiedade, é por causa de ansiedade, tá? 23% das pessoas que passam por mim é por depressão, tá? É por causa de estado depressivo, a gente tem que entender se é leve, se é grave, tá? E 7% das pessoas é por uso abusivo de álcool e outras drogas, tá? Esses 7%, eu suspeito que sejam, na verdade, muito mais pessoas dentro dos trabalhos que tenham esse tipo de transtorno, porque é transtorno, a gente tem que entender isso como uma patologia. Se você faz uso abusivo de alguma coisa, se você tem um comportamento abusivo, aquilo por si só é um transtorno.
tá? Então, eu acredito que seja maior esse dado, mas é porque é tão complicado, pessoal, é tão complicado, as pessoas ficam com tanto receio desse diagnóstico que acaba não vindo por esse fator, acaba trazendo outros fatores, enfim, e que tem o uso abusivo de álcool e outras drogas ali também, mas que não se comenta sobre. Entendeu? Beleza? Então, é isso. Então, a minha palestra vai ser baseada hoje, tá? Nessas 3 patologias: na ansiedade, tá? Na depressão e no uso abusivo de álcool e outras drogas. Eu vou falar um pouco sobre ansiedade, sobre depressão e sobre uso abusivo, tá? E uma curiosidade aqui para vocês: nós somos o país mais ansioso do mundo, tá? Somos o país mais ansioso. A América Latina é o continente mais ansioso do mundo. E o Brasil é o mais ansioso da América Latina, para vocês terem uma ideia. Então, muita gente sofre de ansiedade e muitas vezes nem sabe que está sofrendo de ansiedade. O caso é aquela perguntinha que eu coloquei aqui para vocês logo no início. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que é ansiedade? Tá? Não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. É um sentimento ruim de medo, apreensão, percebendo tensão e desconforto derivado de, prestem atenção nessa palavra, antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho, beleza? Que dá esse processo mesmo de aceleração do batimento cardíaco, tá? E aí, quando dá esse processo de aceleração do batimento cardíaco, o que acontece com a respiração? Vai ficando curta. E com isso que eu estou falando já é um quadro de crise de ansiedade, tá? Já é um quadro de crise de ansiedade. Bom, pode passar? Muito bem. O que eu faço em clínica? Eu vou analisar sempre, eu analiso a função dos comportamentos. É isso que eu faço. Eu sou psicólogo comportamental. Eu vou analisar qual é a função desse comportamento. E depois de eu analisar a função do comportamento, eu vejo quais foram as consequências daquele comportamento. Então, se a gente for fazer uma análise sempre funcional do comportamento das pessoas, vamos tentar fazer uma análise funcional da ansiedade. Veja, a ansiedade, ela tem a função para 2 coisas, e ela é primordial para a nossa vida, tá, gente? Eu não penso assim, meu Deus, eu devia eliminar a ansiedade. Não, a ansiedade foi primordial para a nossa sobrevivência enquanto espécie. E eu vou explicar para vocês. A ansiedade, ela tem a função de luta ou de fuga. É o seu sistema nervoso simpático atuando. Veja, quando a respiração fica curta, acelera os batimentos cardíacos. Para quê? Para retirar o sangue da cabeça, do cérebro e levar para as extremidades. Para quê? Para lutar ou para fugir. Quantas vezes, né, a gente pode já ter se percebido numa situação perigosa e você correu léguas, você fugiu dali e você nem pensou, cara, velho. Depois, quando você para, você pensa, nossa, que distância eu percorri. E você nem, em 1 milhão de anos, acharia que ia percorrer aquela distância. É porque o seu corpo ele se preparou todinho para você fazer essa fuga, para você correr dessa forma. O sangue ele vai para as extremidades. Nessa hora, você não pensa direito. Você não está pensando. Tá? Você não está raciocinando, porque o cérebro não está sendo oxigenado nesse momento. Tá? Eu já atendi, por exemplo, colaborador, motorista de ônibus, inclusive, que parou o ônibus em algum lugar, abriu a porta e saiu correndo. Sistema simpático. Veja, processo de fuga. Fugindo do quê? Aí, nesse momento, a gente percebe que a ansiedade é disfuncional. Aí a gente percebe que a ansiedade está sendo disfuncional. Por quê? Porque o cara está fugindo. Mas fugindo de quê? Tem algo específico? Não tem. Veja, não tem. E aí ele começa a fugir. Então, aqui já vai uma dica, uma técnica, tá? De respiração.
para controlar, para controle de ansiedade. Porque a única coisa que eu peço para vocês controlarem é o comportamento de vocês de respirar. Tá? Por quê? Porque quando você começa a respirar direito, o que acontece? Você vai manualmente, não é automaticamente, é manualmente oxigenar o cérebro. Quando você oxigena o cérebro, o coração ele vai entender que não precisa palpitar daquela maneira para levar o sangue para as extremidades. E o que acontece? O sujeito passa, os batimentos cardíacos dele passam a desacelerar e ele passa a voltar ao normal, tá? E como é que é essa respiração? Você inspira por 4 segundos, prende por 6 segundos e solta por 8 segundos. Não passou? Beleza, faz de novo. Não passou? Faz de novo. Deu uma tonteira? É porque o seu sistema está se reorganizando. Está se reorganizando. E aí você fica realmente tonto. Aí o coração fica meio confuso, o cérebro, mas aí depois você continua oxigenando o cérebro e tal. O que acontece com a ansiedade, com aquela crise? Tende a diminuir. Muitas das pessoas, só com essa técnica, já, né, é uma técnica absolutamente difícil de fazer no momento da crise de ansiedade, muito difícil mesmo, mas a pessoa que consegue fazer 1, 2, 3 vezes, ela, beleza, ela percebeu que consegue controlar, se controlar naquele momento, e isso já é por si só terapêutico. Ela consegue perceber que consegue controlar aquele movimento. Algo que é, repito, extremamente difícil de fazer. Tá? E que muitas vezes a pessoa realmente precisa de um remédio psiquiátrico para diminuir a ansiedade que ela tem. Tá bom? Olha lá, pessoal. Se lembra que eu falei para vocês gravarem a palavra antecipação, né? A ansiedade, ela não antecipa absolutamente nada. A variável tempo, ela corre no tempo que ela tem que correr. A única coisa que a gente pode controlar na nossa vida, e isso a psicologia comportamental fala, são os nossos comportamentos. De vir, de falar, de se calar, entendeu? De se mover. Pensamento a gente controla? A gente não consegue controlar. Inclusive, quando a gente tenta controlar o pensamento, aí ele vem com mais força. Aí ele vem com mais força. Entende? Então, o que a gente faz? A única coisa que a gente pode controlar é comportamento, repertório comportamental. Nesse momento, o que eu falei para vocês controlarem agora? Respiração, processo comportamental. Não falei para controlar pensamento. Pensamento vai vir uma crise de pensamento muito doida. A única coisa que eu estou falando para vocês controlarem é comportamento, tá? A ansiedade, quando não está dentro da sua função, apenas serve para uma coisa, gastar energia. E por que gasta energia? Porque o cérebro, ele é feito primeiro de sinapses elétricas, são cargas elétricas, e que em algum momento se transformam em química. Então, veja, gasta muita energia mesmo. E aí, a pessoa não fez nada durante o dia, mas teve crise de ansiedade, a pessoa fica cansada o dia inteiro. Ela não sabe por que está cansada. Porque tem vários pensamentos, várias descargas elétricas na cabeça. Várias, e várias, e várias. Aí essa pessoa vai ficando cansada realmente com o tempo. E aí ela não consegue dormir, mas vai ficando sonolenta durante o dia. Durante o dia, por quê? Por causa do gasto de energia. É gasto de energia mesmo, pessoal. Sinapses elétricas, tá? Vamos lá. A ansiedade gera deficiência cognitiva. O corpo fica em constante estado de alerta e isso gasta muita energia. É o que eu falei agora para vocês. O sujeito fica muito cansado. E fica mesmo. E aí, para as outras coisas da sua vida, você não consegue mais desempenhar absolutamente nada. Vem vários pensamentos e muitas vezes você não sabe o lugar. E aí, quando você vai fazer alguma coisa, você está muito cansado. Aí o que você fala? Vou descansar. Aí o que você fala? Vou descansar. Aí tem um sujeito que tem transtorno misto, ansioso e depressivo. Por que depressivo? Comportamento lentificado. O sujeito vai ficando cada vez mais, né, querendo dormir, querendo deitar. E essa frequência comportamental acaba se tornando um hábito. Vamos lá. A gente vai chegar lá também. Beleza, funcionamento fisiológico na ansiedade. Foi o que eu falei, sistema nervoso simpático atuando,
batimentos cardíacos aceleram, causando uma respiração curta, o cérebro fica com pouca oxigenação, produzindo deficiência cognitiva. Beleza, isso aqui eu já matamos a pau. Beleza? Agora vamos para depressão. Transtorno de humor marcado pela sensação persistente de tristeza, perda de interesse, alterações no sono e no apetite. O que acontece com a pessoa depressiva? Muitas vezes, as pessoas olham uma pessoa depressiva pensando, isso é frescura, né? Isso é frescura e tal. Porque a pessoa tem 2 olhos como eu, 2 braços como eu, 2 pernas, tudo direitinho, funcionando tudo direitinho, mas a pessoa não consegue desempenhar o trabalho dela. O que acontece com essa pessoa? É simples, pessoal. Olha aqui, ó, vamos ver. Ó, é um hormônio que falta no cérebro dessa pessoa. E muitas vezes isso é genético, viu? Isso é genético. Às vezes a pessoa tem uma quantidade muito baixa de dopamina, quantidade baixa de serotonina no cérebro. São os hormônios, substâncias hormonais que vêm, a dopamina e a serotonina. São hormônios o quê? A dopamina, ela é responsável por você levantar, por você dar bom dia para as pessoas, por você se sentir bem, por você ir trabalhar, né? É responsável por você ter prazer na sua vida, se sentir animado, fazer as coisas. E quando a pessoa tem uma quantidade baixa de dopamina, de serotonina, o que acontece com essa pessoa? Não consegue sair do lugar. É fisiológico, tá, gente? A ciência explica o que acontece com essa pessoa. Aí essa pessoa precisa tomar um remédio psiquiátrico para ativar a produção de dopamina, a produção de serotonina. É isso que acontece. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa está com frescura, mas não está, pessoal. Não está. Eu já tive um paciente, por exemplo, que já passou por mim e falou assim, doutor, quando eu falo, as pessoas não entendem que parece que meu corpo ele pesa 50 quilos a mais e eu não consigo sair de cima da cama para tomar banho. Levantar para tomar banho, eu não consigo. E aí, eu fiz uma estratégia comportamental com ela muito interessante, rapidinho só comentando aqui com vocês, que foi o seguinte, ó, mais uma vez, aonde eu vou atuar? Comportamento. Eu vou atuar aonde a gente pode controlar, que é o nosso comportamento. O que eu fiz com essa pessoa? Essa pessoa, quando ela vinha para a sessão, ela saía de lá um pouquinho animada, sabe? Um pouquinho mais feliz e tal, porque a gente conversava, era a única forma que ela tinha de conversar com alguém, enfim. E aí eu falei assim, ó, você vai para casa agora? Ela falou, vou. Eu falei, assim que você chegar em casa, você vai fazer o seguinte, então. Você vai pegar todas as coisas que estão lá no seu armário, livros que você tem, um monte de bagulho, e o que eu quero que você faça? Joga tudo em cima da cama. Ó, eu vou atuar em comportamento, novamente. Perceba onde é que eu estou atuando. Joga tudo em cima da cama. O sofá, quando você chega em casa, o sofá, deita ele, põe ele de cabeça para baixo, de uma forma que você não consiga sentar. Aí ela, tá bom. Falei isso na primeira sessão? Ela fez, não. Falei isso na segunda? Ela fez, não. Fui reforçando essa atividade, até que uma vez ela pegou e fez. Ela jogou tudo e botou o sofá ao contrário. Aí o que deu nela? Vontade de deitar. Ela deitou? Deitou ali no chão, ficou ali sentada no chão um pouco. Aí levantou, porque incomoda, né? O chão já é outra coisa. Desconfortável. Aí o que ela fez? Aí ela olhou as coisas, a louça estava desse tamanho, ela falou assim, vou pegar uma vassoura e vou varrer aqui. Olha só que bonito, gente. Ela falou, vou varrer aqui. Aí varreu. Quanto tempo que ela não tinha varrido a casa? E depois, ela ficou cansada de varrer a casa, e limpou a casa, vou tomar um banho, porque não tinha mais aonde deitar. O que eu estou falando aqui para vocês é repertório comportamental. É o comportamento, é o hábito. Essa pessoa, por exemplo, ela me queixava de depressão, mas não tinha um fator que fazia ela ficar depressiva. A pessoa que eu gosto me deixou, meus filhos não querem saber de mim. Não tinha nada disso.
A pessoa não sabe o porquê que está daquele jeito, por que está dentro daquele quadro. Mas muitas vezes é um processo genético, por causa de baixa dopamina, serotonina. Beleza? Então eu quero que isso fique bem claro aí na cabeça de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos mais. Olha lá, o cérebro, ele vai aprendendo, quando você também lentifica os seus comportamentos, quando você só quer deitar, apaga a luz, fica no quarto escuro, o cérebro começa a aprender também a produzir pouca ou nenhuma dopamina, né? Nós somos seres absolutamente adaptáveis, o nosso cérebro é adaptável. Se a gente se comporta de uma forma, o cérebro vai agir para que você tenha os meios para se comportar daquela forma. Mas primeiro vem o comportamento e depois o pensamento acompanha. Entende? Veja. É diferente. O que a gente aprende desde quando a gente é mais novo é o contrário. Primeiro você pensa e depois você se comporta. Na verdade, não. Primeiro você se comporta e o pensamento que está lá o comportamento. Beleza? Vamos mais. Tá? Falamos sobre depressão, sobre ansiedade. Agora vamos para o uso abusivo de álcool e outras drogas. Beleza? Vamos lá. O que temos aqui? Ah, tá. O que todas essas drogas têm em comum? O que as drogas têm em comum, pessoal? O que todas elas têm em comum? Olha aqui, atenção, é o que a gente acabou de conversar. Olha lá, olha como é que ela atua. A gente está indo, pessoal, para a parte neuropsicológica da coisa. Todas elas ativam o hormônio de dopamina no nosso cérebro. A gente fica bem. Depois, por exemplo, você vê, depois de umas 4 ou 7, o que acontece com a gente? A gente está alegre, feliz. Aquele cara que tem vergonha, viu uma moça bonita lá no forró, vai chamar ela para dançar, ele vai chamar de cara quando chegou no forró? Não, não vai. Tem que tomar primeiro umas 4 ou 7. Aí depois que ele toma, que a dopamina entra, ele chama aquele de coragem. Aí ele fala assim, agora eu vou. Aí chega nela e, opa, vamos dançar. Dependendo da quantidade que ele bebeu, até pisa no pé dela, né? Tenta alguma coisa ali com ela, mas só nesse momento que ele teve coragem. Só nesse momento. Por quê? Por causa dessa produção de dopamina. Tá? Então, inclusive eu já vou até adiantar de antemão que a cocaína é a droga que mais rouba, mais joga dopamina no nosso cérebro. Você se sente o super-homem. Você se sente a pessoa assim, que você pode tudo. Você se sente muito bem mesmo, porque é muita produção da cocaína no nosso cérebro. Tá? E aí, depois, no outro dia, o que acontece é o que a gente chama de ressaca moral. O nosso cérebro ele é tão bonito, mas tão bonito, tão interessante, que ele se adapta. E aí ele pensa assim, bom, na noite passada, você cheirou muito, foi muita dopamina aqui no seu cérebro. Hoje, eu preciso descansar. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou produzir dopamina. Eu não vou produzir. E você que se vire. E aí o sujeito sem dopamina fica o quê? Depressivo. Se acha a pior pessoa do mundo, isso é fisiológico. Se acha a pior pessoa do mundo, acha que tudo que ela faz não presta, ele é a derrota da humanidade, porque está sem dopamina. Aí, muitas vezes, para poder destravar e voltar ao processo de dopamina, o que o sujeito faz? Vai lá e cheira de novo. E aí vira um ciclo vicioso e o cérebro vai se adaptando. E o cérebro vai entendendo que não precisa mais produzir dopamina. É isso que acontece. Vamos lá, vamos mais. O comportamento de usar droga compulsivamente, aliás, eu até generalizo, todo comportamento humano tem uma função, tá, pessoal? Então,
O comportamento, logicamente, o comportamento de usar droga compulsivamente também tem uma função. Eu atendia um cara que fazia uso abusivo de álcool, por exemplo, por causa de timidez. Ele queria destravar um pouco mais. E depois de umas 4 ou 7, era isso que ele fazia. Aí ele virava conversador no meio da galera, aí ele conversava com todo mundo, aí ele brincava, mas quando ele não bebia, quem era ele? Era outra pessoa. Tanto é que os amigos dele falavam isso. Você, quando bebe, é uma pessoa. Quando não bebe, é outra completamente diferente. E aí, onde é que eu atuei com esse cara? Novamente, comportamento, tá, gente? O que acontece? Aí eu falei para ele, eu perguntei do dia a dia dele, como é que ele fazia. De manhã, por exemplo. Cheguei para ele e falei, de manhã, o que você faz? Eu acordo, eu falo, você come pão? Como? Mas se você compra o pão? Aí ele falou, eu compro, parece perguntas, pessoal, parece pergunta de criança, de 7 anos de idade. Eu vou fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque é as informações que eu preciso para poder atuar, entende? E vocês vão ver. E aí ele falou, não, eu vou lá, na padaria e tal. Eu falei, é perto da sua casa? Eu falo, você vai a pé? Ele falou, vou. Aí ele, que quando chegar lá, ele pede, né, os pães. Eu falo, como é que você pede os pães? Olha aí. Aí ele até viu assim, como é que eu peço? Chegou lá pro cara, chamo ele. Presta atenção. Olha o que eu já peguei do cara. Pego o cara, chamo ele e peço, por favor, me dá 10 pães, 8 pães, sei lá, 5 pães. E aí o cara vai lá, pega, me dá, e depois eu vou lá e pago. Veja, ele entrou com a queixa de uso abusivo de álcool. Mas eu entendi qual era a função do comportamento de usar álcool, que era o processo de curar a timidez. Então, quando eu atuo na timidez, a bebida vai perder a função dela. Se perde a função, fica muito mais tranquilo de tratar o abuso, de tratar o vício, porque não tem mais função. Entende? Aí, beleza. Aí ele foi lá, saiu de lá, assim. Aí eu falei para ele o seguinte, falei, pois então, a próxima vez que você for lá na padaria, eu quero que você faça o seguinte, não chama o cara para você. Faz o seguinte, você de uma posição, você chega um pouco mais distante do balcão, olha só, eu estou atuando em comportamento. Chega um pouco mais distante do balcão e de lá você dá um grito. Você fala mais alto, tanto para o cara te ouvir, como para as outras pessoas que estão dentro da padaria te ouvir. Aí ele, tem coragem não. Faço isso. Eu falo, cara, a terapia é o seguinte, 50% meu, 50% seu. Você precisa fazer o papel, você precisa fazer o dever de casa. Se você fizer, eu falei para você, a gente vai ter sucesso. Aí eu preciso de você. Aí ele falou, não, beleza, então vou fazer. Aí ele chegou lá, aí na próxima semana eu pedi, né, para ele, de uma semana, na próxima semana eu falasse pedir para ele me contar como é que foi. E aí ele chegou para mim e falou, aí na próxima semana ele veio, eu perguntei, e aí, como é que foi? Rapaz, foi uma coisa de louco, viu? Eu cheguei lá na padaria, fiquei mais distante, eu pedi os pães, minha voz até embargou na hora, né? Mas eu falei, o cara me olhou, todo mundo me olhou, porque falei até mais alto do que eu devia. Eu já fiquei com medo, já comecei a suar, já fiquei todo mal. E aí eu já peguei, já fui lá no homem para dar as moedas, joguei lá as moedas no homem e saí correndo. Aí, meu Deus do céu, o cara ele falou que você saiu tremendo de lá. No próximo dia, ele fez a mesma coisa, saiu do mesmo jeito. No próximo dia, do mesmo jeito. No próximo dia, do mesmo jeito. Aí, a partir de lá, do sexto, sétimo dia, quando estava na segunda sessão, já foi um pouquinho mais suave. Olha o que eu estou falando. Hábito, frequência comportamental. E aí, na semana seguinte, eu falei, vamos manter esse exercício. Ele continuou indo. Aí começou a ser tranquilo. Falar mais alto. Começou a ser tranquilo. Aí, o que eu faço? Coloco um exercício mais difícil. E coloco um exercício mais difícil. Até o cara se estabilizar e aí a bebida perde a função. Perdeu a função da bebida. É isso que eu quero mostrar para vocês. É por isso que existe a psicologia. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Todo processo de uso abusivo é para poder substituir alguma coisa. E no caso que eu contei para vocês, era substituir a timidez dele, né? Ele queria ser uma pessoa mais extrovertida. E ele não conseguia sem o auxílio da bebida. Enfim,
Para que serve a psicologia comportamental? Pessoal, esse aqui é um dos últimos slides, tá? Mas é a cereja do bolo. E aqui, pessoal, eu falo para vocês o que eu faço na clínica. O meu segredo. Para que serve a psicologia comportamental? A psicologia comportamental, ela controla e prevê comportamentos, tá? E controla e prevê a partir de uma técnica, que é essa técnica aí que eu vou explicar para vocês, que o professor demorou mais de um semestre, foi mesmo, para poder explicar para a gente em sala de aula, e eu vou explicar para vocês em uma palestra, vocês vão entender, tá? É aquela técnica ali, ó, tríplice da contingência. Eu vou explicar tudinho. A SA, que está ali, é estímulo ambiental, os dois pontos significa controle, então é estímulo ambiental que controla R de resposta, que inicia uma consequência. Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas vocês vão entender agora. Olha lá. Ambiente, resposta e consequência. Quando o sujeito vem para mim, eu vou atuar lá naquele Rzinho, na resposta, ou seja, como ele se comporta diante das coisas, para poder entender quais são as consequências. Vocês vão entender agora, nesse exemplo. Olha o ambiente. Vamos supor que é o ambiente de uma criança aonde a mãe está com chinelo. Pessoal, o que a gente da psicologia comportamental chama de ambiente, tudo aquilo que é exterior à nossa pele. É externo à nossa pele, é ambiente. Entendeu? Então, a mãe com o chinelo na mão é o ambiente. E aí, como é que a criança responde? Vamos ver como é que a criança responde. É isso que eu faço na clínica. Ó, vamos lá. Ali ela fez a carinha do gato de botas. Entendeu? A mãe com chinelo falou assim, menino, você fez errado, você vai apanhar. Aí o menino se responde com a carinha do gato de botas. Por quê? Ele responde assim para ele ter uma consequência. E qual consequência que seria? A mãe abraçar a criança. A criança acabou de aprender que todas as vezes, quando a mãe pegar um chinelo, ele fizer a carinha do gato de botas, ela vai dar um abraço para ele, vai largar o chinelo, vai ficar com pena. Beleza. É isso que eu faço na clínica. Eu vou analisar o que estava acontecendo no ambiente, como você respondeu e as consequências que aconteceu. Agora, vamos supor que a mãe pegou o chinelo, a criança fez a carinha do gato de botas e a consequência foi a mãe ainda assim bater na criança. De uma próxima vez, o comportamento da carinha do gato de botas, da carinha de pena, vai entrar em processo de extinção. Ele não vai mais fazer esse comportamento, ele não vai mais emitir esse comportamento. Por quê? Porque ele viu que não deu certo. Então, veja, a criança e nós, adultos, vamos testando o que vai acontecer no ambiente. É isso que a gente faz para ter consequência positiva. Não é de outra forma que a gente trabalha, tá? E aí, beleza. Aí vamos supor que a mãe pegou o chinelo dessa vez, aí ele, se eu fizer essa carinha, eu vou apanhar. Então, eu vou sair correndo. Aí ele sai correndo. Aí a frase de mãe é: se correr, vai ser pior. Vai ser pior. Se correr, vai ser pior. Mas aí o menino corre do mesmo jeito. Ele não sabe o que vai rolar lá na frente. Né? Não deu brecha ali pro azar. E beleza. Aí a mãe tá cozinhando e tal. E esquece. Esquece que ela tinha prometido uma surra pro garoto. Se ela esquece que ia dar uma surra no menino, então o comportamento dele de correr todas as vezes que a mãe vai pegar um chinelo, né, é uma probabilidade muito alta disso acontecer. A gente lida sempre com probabilidades. Entende, pessoal? Então, é assim que acontece. Então, muitas vezes eu faço isso, né? Eu pego lá o papel, que as pessoas acham que o psicólogo está lá fazendo uma casinha, desenhando, muitas vezes na terapia, mas eu pego o papel, aí eu já coloco o esqueminha, ambiente, resposta, consequência. Tá, eu briguei na rua. Mas o que estava acontecendo naquele momento? Ambiente.
né? O ambiente, o pessoal estava fazendo isso, o outro estava com os nervos à flor da pele e tal, aí o cara pegou e me xingou. Resposta, comportamento. Como você lidou com isso? Como é que você fez? Eu xinguei de volta. E qual foi a consequência? Porrada. Então, de uma próxima vez que alguém te xingar, eu não estou lidando aqui, eu não estou falando para controlar sentimento, porque sentimento é uma variável independente. Se alguém te dá um susto, você vai ter susto. Se você tiver medo, você vai ter medo. Se você tiver alegria, você vai ter alegria. Não é isso, não é essa o meu foco, porque isso as pessoas vão ter. Né? O meu foco é comportamento. Então, mesmo puto da vida, querendo arrebentar o cara, eu peço para você se responder de outra forma. Responder de outra forma. A consequência foi positiva? Ótimo. Você já percebe que a probabilidade de você se comportar assim novamente é alta. A consequência vai sendo positiva. O que acontece com o seu sentimento? Vai amenizando, porque você já sabe como se comportar. Simples assim. Simples assim. Entendeu? Então, é isso que eu faço na clínica e essa cereja do bolo que eu passo para vocês. Beleza? Agora, por fim, deixa eu só trazer aqui, enfim, algumas terapias e técnicas para tratamento, que tem muita coisa dentro da psicologia. Então, é a terapia baseada na aceitação e no compromisso, quer dizer, 50% meu e 50% do paciente, como eu já falei para vocês. FAP, que é a terapia funcional analítica, eu vou fazer uma análise funcional, qual que é a função daquele comportamento do sujeito, de sensibilização sistemática, que na verdade nada mais é do que tirar algo aos poucos, né? Treinamento de assertividade e habilidades sociais, isso é timidez, tá, pessoal? A gente trabalha timidez aqui, treinamento de assertividade e habilidades sociais. Inundação, esse processo eu não faço, para quem faz os meus colegas psicanalistas, né, que é afundar a pessoa no mar de problemas e depois retirar e falar, tá vendo como é que você é muito maior do que seus problemas? Investigação do contexto histórico, com foco nas contingentes de controle do comportamento. Que nome gigante é esse? Pessoal, são as regras que governam o comportamento da pessoa. A pessoa, às vezes, está baseado em regras, às vezes da igreja, às vezes da família, às vezes de amigos, né? Então, o que está governando o comportamento dele são essas regras, e muitas vezes a gente tem que atuar nas regras, entender aquelas regras que estão acontecendo, né? Para a gente tentar mudar essas regras. Eu trabalho muito com isso, tá? A adoção do comportamento de fuga e esquiva para diminuir a ansiedade, mas, beleza. Esse adoção de comportamento de fuga e esquiva, o que é? É para você se esquivar, para você realmente fugir do problema. Mas você só foge do problema por enquanto, até você se preparar para poder enfrentar o problema. Então, essa técnica é uma técnica que você tem que fazer sempre com um especialista, tá? Porque se você só ficar na fuga e esquiva, a fuga e esquiva por si só já gera ansiedade. Que muitas vezes, por exemplo, você vai chegar em casa, tem uma mulher lá que vai brigar com você. Aí você evita de ir para casa. O tempo todo que você evita de ir para casa, você começa a pensar na desculpa que você vai dar para sua mulher para poder não ir para casa. Então, só de você, o que está gerando ansiedade não é nem mais a briga, mas é tentar pensar em uma desculpa para não ir para casa. E aí você pensa em milhões de coisas, e ali dá a crise de ansiedade. Não é nem a briga em si, entende? E, por último, a modificação da autoverbalização negativa. Isso é de extrema importância, tá, gente? Porque a verbalização negativa, ela deixa a própria pessoa mal. Né? A pessoa, quando faz piada consigo mesma, sabe? Tem muita gente que faz, por exemplo, stand-up e tal, que é comediante, né? Que fala mal de si mesmo, tem depressão. Fica mal. Por quê? Olha o que eu estou falando aqui. O comportamento que vira um hábito de falar mal, você acaba acreditando no pensamento que ele faz, ele acompanha o comportamento. Então, todo quando você se comporta falando mal de você mesmo, o pensamento vai atuar ali naquela seara. E aí você realmente vai ficar mal, vai ficando depressivo e tudo mais. Então, a autoverbalização negativa, ela é terrível. Beleza, pessoal? Então, é isso.
Essa foi a palestra de psicologia, tá? Agora vem aí a enfermeira top do trabalho de lá da Centra, beleza? Bom dia, pessoal. Meu nome é Mônica Fonseca, sou enfermeira do trabalho e também enfermeira assistencial. Hoje eu vou comentar com vocês sobre doenças sexualmente transmissíveis, são as DSTs. Eu acho que em qualquer momento da vida vocês já devem ter ouvido falar sobre essas doenças. São comuns, mas nem tanto comuns, tá bom? Então a gente vai começar agora. O que é DST? Ela é uma infecção transmitida por contato sexual causada por bactérias, vírus ou parasitas. Então, DST são isso, são vírus, bactérias ou parasitas que são infecções que é causada pela transmissão pelo contato sexual. Só pelo contato sexual? Não. Sexual, oral e anal também, tá bom, gente? Aviso. A cada dia, 1 milhão de pessoas são infectadas no mundo todo, principalmente o público com idade de 15 a 49 anos de idade. Então, gente, 1 milhão de pessoas no mundo todo são contaminados todos os dias. É muita gente. E o público-alvo é pessoas a partir de 15 anos. Quando começa a puberdade, está entrando naquela fase de descobrir o sexo, como fazer, como é, de gostar de uma pessoa, aí os nossos adolescentes, a gente fala assim, eles não têm tanto contato com coisas, tem sim, a internet está aí aberta para todo mundo. Hoje, em cada casa tem internet, se não tem casa, tem celular. Mas as nossas crianças, elas não vão ver prevenção, elas querem ver o ato, como fazer, como é bom, como vou começar a minha vida sexual com a menina que eu vi na escola, ou com o menino que eu estou afim. Eles não vão ver como se proteger, eles querem fazer o ato em si. E assim, os nossos jovens de hoje estão muito cheios de DST, bastante. Eu trabalhei num posto de saúde, que a maioria das pessoas que chegavam lá para a gente eram adolescentes. Aqui está 15, mas hoje em dia não é mais 15, é de 12, 13, 14 anos de idade. As nossas crianças, que a gente acha que são ainda crianças, estão contaminadas com DST por falta de informação, por falta de pais, às vezes, não querer falar com os filhos a respeito, mas nós, pais, temos sim que orientar os nossos filhos. Eu tenho vergonha. Então vai na escola, a escola está ali, pode ajudar, pode procurar um psicólogo para ajudar, entendeu? A iniciar a vida sexual do filho da maneira certa, para não ter problemas, para eles não terem doenças, para não ter gravidez indesejadas, mas principalmente doenças, porque uma gravidez indesejada, a menina pode doar a criança se ela quiser, ou depois ela aceitar, mas uma doença não, né? Vai trazer consequências terríveis para eles mais tarde. Para eles, jovens, e nós também adultos, porque tem muitos adultos também que não têm essa consciência de ter a prevenção, de fazer as coisas certas, tá bom, pessoal? Tipos de DSTs. Tem vários tipos, tem HIV/AIDS, crânio mole, HPV, gonorreia, clamídia, herpes, filolocomias venéreos, sífilis, hepatites B e hepatite C. Essas que estão em amarelos vai ser as mais comuns que eu vou falar com vocês. Essas outras existem? Sim. São comuns? Nem tanto, mas essas que estão em amarelo são as mais comuns. Vamos primeiro na herpes genital. O que é uma herpes? É uma infecção comum causada pelo vírus da herpes. Como que a pessoa pega? Igual eu falei, todas essas doenças, elas são sexualmente transmissíveis. Então, elas são pegas pelo fato de você estar
tem um ato sexual, anal ou oral com a pessoa infectada. Aí você vai pegar. A herpes é um vírus. Você vai estar com ele e nem vai saber. A herpes, ela é como se fosse uma pessoa que entra devagarzinho e você não percebe. Você tem, está lá em você, mas você não sabe. De repente, sua imunidade ficou baixa, você teve uma gripe, ou você teve uma chateação, que você ficou mais depressivo, aí ela aparece. A maioria delas aparece se você praticou um sexo, por exemplo, oral na pessoa, sem proteção, e você não sabia. Começa a dar essas feridinhas na boca da pessoa. E tem um monte de gente que tem e nem percebe que é uma herpes. Ah, mas eu pego herpes só se eu fizer sexo oral? Não. Você tem por exemplo, estamos todos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, tá? Eu tenho herpes, estou bebendo aqui nesse copo água. Bebemos Jorge e toma aqui do mesmo lado que eu peguei. Ele pode pegar. Então, compartilhar vasilhas, meninas que vivem emprestando batom para as outras amigas, compartilhar aqueles cigarrinhos eletrônicos que vocês vivem compartilhando. Isso tudo pega, gente. Você pega e nem sabe. Aí pensa, mas esse só faz um mas oral, e compartilhou, e o vírus foi e entrou em você. Tem cura? Não tem cura. A herpes é para a vida toda. Você fica com ela ali, fica ali dentro de você, e de repente ela sai. E quando sai, estou falando no lábio, né? Mas aí quando é nos órgãos genitais, você transou com uma pessoa, fez sexo oral, fez sexo anal ou sexo vaginal. De repente, você começa a ter esses sintomas. Dor nos órgãos, coceira, uma coceira sem parar do nada. Aí você pensa, nossa, mas será porque é minha roupa que está apertada? Vai lá, falta de higiene? Não, mas mesmo assim continua a coceira. Aí começa a ter umas feridinhas. Fica parecendo um monte de bolinhas, parece que você levou uma queimadura. Aí fica lá, vira uma úlcera e vira uma crosta. Aquilo ali arde, dói muito, fica muito sensível, você não aguenta as roupas que você está vestindo. Aí o que ela vai? Ela entra para a uretra. Aí o que acontece? O que é a uretra? O nosso canal de fazer xixi na urina vai atrapalhar. Quando você começar a urinar, vai arder horrores, muito, fica muito sensível. E aí você fica ali, ó, sentindo esses sintomas e não tá achando que é nada, porque aí quando você vai perceber, tá esses sinaizinhos aí que eu falei para vocês, que são essas bolinhas, aí vai pensar, o que é isso? Vai no médico. Quando chega lá, vai ser diagnosticado com herpes genital. Qual é o tratamento? O tratamento, eles passam uns antivirais para você tomar. Quando está com essas várias crostinhas, já com essas feridinhas, o médico também passa uma pomada para aliviar. O que vai fazer? Vai sarar, mas não tem cura. Igual eu falei para vocês, pessoal, não tem cura. Fica incubado em você. Toda vez que você tiver uma reação de estresse, sua imunidade estiver baixa, ela volta. Ela volta, aí você vai ter que ir de novo, tomar as medicações, passar as pomadas para retrair. AIDS, HIV/AIDS. O que é? É uma doença causada pela infecção do vírus da imunossuficiência humana. Interfere na capacidade do organismo de combater infecções. Sinais e sintomas. Você foi acometido de AIDS. Quais são os sintomas iniciais que a pessoa pode ter? A garganta arranhar, tosse seca, dor muscular, dor nas juntas, dores de cabeça, começam umas bolinhas vermelhas, parecendo umas feridinhas no corpo, dá diarreia, náuseas, vômito, e as unhas também começam a ficar fracas. Aí você me fala, Mônica, mas esses sinais são de várias coisas. Eu posso ter dor de cabeça, dor na garganta e estar gripado. Sim, você pode ter um desarranjo intestinal e ficar com diarreia, náuseas e vômitos. Sim. Esses sinais e sintomas do HIV, ele é comum. Aí a pessoa fica assim, toma um remedinho, está gripado, toma um antigripal,
está com dor de barriga, toma um remédio para a flora intestinal ficar bem e passa. E a pessoa vai vivendo, não está sabendo que está contaminado com o vírus do HIV. Aí o que acontece? Aí o seu organismo, o vírus vai atacando, ele vai, tipo, colocando uma capa de proteção ali nas suas células que combate várias coisas no seu organismo, e a defesa aí vem uma doença mais forte, tipo, você está gripado, você pega uma pneumonia. Aí você não consegue sarar de jeito nenhum, fica aquele tempo todo com aquela pneumonia frequente. Você vai no médico, o médico fala, quanto tempo você está assim? Tem vários meses, eu fico muito gripado, eu tenho... Aí começa a falar vários sintomas. Já passa para você fazer um exame, um teste de HIV. Aí tu pensa, por que eu tenho que fazer um exame de HIV se eu estou só um resfriado com a pneumonia? Aí, quando verifica, está acometido da AIDS. Então, pessoal, é prevenção. Tem tratamento? O tratamento não tem cura, todo mundo sabe, é uma doença assim, que surgiu nova, né, Jorge? Que agora que a nossa medicina avançou e que tem vários coquetéis para ajudar a pessoa a conviver com a doença. Então, uma pessoa acometida de AIDS, ela nunca vai ser curada, mas ela vai ter um tratamento que vai amenizar todos os sinais, sintomas e as outras doenças oportunistas que vai vir sobre a pessoa. Aí, gente, a gente também fala da conscientização da pessoa. Se a pessoa está acometida dessa doença e não se previne e não avisa ninguém, não é que você vai sair com cartaz, sou HIV positivo. Não, você tem que ter a consciência de que você não pode transmitir isso para as outras pessoas. Se você pegou por um descuido seu, que transou, que fez alguma coisa sem prevenção, você não pode passar isso para as outras pessoas. É uma maldade e isso também agora é crime. Você tem que ter cuidado. Está cometido dessa doença, você tem que estar prevenido. Então nunca mais eu vou poder ter contato sexual com alguém, não vou poder viver na sociedade. Mas você vai ter que se adaptar a isso. Você tem que ter consciência de que a outra pessoa não tem culpa e você não pode passar essas doenças para outra pessoa. Então, você tem que ter consciência. Aí, o que vai fazer? Vai fazer o tratamento certinho, vai passar pelo psicólogo, o psicólogo vai te ajudar, vai fazer terapia, para poder aceitar e viver. A sua vida não vai acabar ali. Você vai ter que se adaptar com a doença. É igual o diabetes. Se a pessoa tem diabetes, não vai morrer. Ela tem que se adaptar e conviver com aquela doença. Assim é as doenças sexualmente transmitíveis, principalmente as que não têm cura. A pessoa tem que se adaptar, conviver, ter responsabilidade, seguir a vida em frente, que a vida não acabou ali. Tá bom, pessoal? Sífilis. O que é a sífilis? É uma infecção bacteriana, geralmente transmitida pelo contato sexual, como todas essas que a gente está falando, que começa com uma feridinha indolor. Ela tem vários estágios. O primeiro estágio começa uma ferida, pode ser em qualquer lugar do seu corpo, amanheceu, você verificou, tem uma feridinha ali. Aí vai para o segundo estágio, de 4 a 10 semanas. Depois a infecção aumenta, você começa a ter várias feridas pelo corpo, principalmente nas palmas das mãos, fica parecendo que você está empolado, como se fosse uma alergia. Aí depois vem o terceiro estágio, que chega a ser a infecção inicial, que vai para todos os órgãos, principalmente os órgãos genitais. Às vezes também começa uma feridinha lá, e você percebe, não vê, pensa que é outra coisa, não. Já é uma doença sexualmente transmissível. Qual é o tratamento? O tratamento da sífilis é feito com penicilina. O médico vai verificar, vai fazer uma dosagem, uma contagem de quanto está o vírus no seu organismo através de vários exames, e aí ele vai falar, olha, você vai usar penicilina por 3 semanas seguidas, se ela já estiver no estágio 3, por exemplo. Se já estiver no início, vai usar menos, mas aí é penicilina.
ela tem cura, sim, você tratando, mas é igual eu estou falando para vocês. Fica ali um vírus no seu corpo. Ele não vai sair totalmente, fica ali incubado. O nosso DNA, ele tem essa estrutura de tudo que vive no nosso corpo, ele segurar ali. É uma coisa, tudo na nossa vida, é igual a gripe. A gripe, todo ano, a gente faz a imunização das pessoas do vírus da gripe. Um dia, um ano é um, outro ano é outro tipo de vírus, e cada vírus que está dentro de você, o nosso DNA vai pegando e vai guardando ali. Opa! Aí, quando chega um vírus que é igual, ele sabe combater. Você não precisa ser imunizado. O seu próprio corpo vai adquirir a imunidade de combater as doenças. Por isso que a nossa imunização é isso. Nosso corpo, ele trabalha todo o tempo para todos os oportunistas que entrarem e combater. Tem vários soldados dentro do nosso organismo. Vem, vai lá e combate sozinho, para você não precisar ficar se entupindo de medicações. Então, o corpo da gente tem essa reação normal que combate todos os vírus, bactérias, protozoários que entram todos os dias. Aí você pensa, o nosso corpo é limpo. Não, gente, nosso corpo tem várias coisas que no momento eu não vou falar agora, mas assim que eu estou falando. Todos esses vírus, bactérias que a gente adquire, nosso corpo combate. Mas aí alguns vírus são muito fortes, têm que ser combatidos com medicações. E no caso da sífilis, tem que ser em penicilina. Vamos falar das pessoas grávidas. Por exemplo, uma mulher se contaminou com sífilis e ela engravidou. Vai passar para o bebê? Sim. Pode passar para o bebê na hora do parto vaginal, e também na amamentação, que vai tudo para o leite. Então, essa criança vai estar contaminada. Então, se eu sou uma mulher que estou gestante, estou contaminada com o vírus, com a bactéria da sífilis, eu posso, então, optar por um parto cesariano, que o meu filho não vai se contaminar? Pode. Mas, mesmo assim, você não vai amamentar seu filho? Numa hora você não vai beijar, não vai dar carinho para ele? Pode passar para ele também, assim. Então, é bem complicado. A criança sofre muito, a mulher sofre muito. Então, tudo tem que ter prevenção, gente. A prevenção é a alma do negócio nas nossas vidas. A gonorreia. A gonorreia é a mesma coisa da sífilis. Também é uma doença sexualmente transmissível. É uma bactéria que entra no organismo através do sexo ou oral, igual eu falei, vaginal ou anal. Aí ela vai afetar o quê? Ela vai mais afetar os nossos órgãos reprodutivos. Sinais e sintomas. Vai ter muita dor abdominal, vai ter corrimento vaginal, o homem também vai ter corrimento pelo pênis, vai sentir muita dor ao urinar, ou às vezes a pessoa não tem todos os sintomas, mas quando começar a ter um ato sexual, vai doer bastante. A pessoa vai ter corrimento, os testículos dos homens ficam mais avolumados, tipo inchados, e também pode causar infertilidade na mulher e no homem, se não for tratado a tempo. Porque, às vezes, a pessoa fica com vergonha. Ela sabe que está infectada com uma doença sexualmente transmissível e fala, não vou não, eu vou ter vergonha, vou chegar lá, vai falar que eu sou uma pessoa de vida sexual ativa, que sou da vida. Gente, isso não existe. Nós, da área de saúde, somos especializados em acolher a pessoa, em ajudar a pessoa. Nunca sinta vergonha de chegar num posto de saúde, numa UPA. Eu sei que você deve pensar assim, até parece. Tem casos e casos, gente. Então, vocês não tenham vergonha de ir, de procurar ajuda no posto de saúde perto da sua casa, numa UPA, em qualquer lugar para ajudar vocês. Se vocês não têm coragem de chegar diretamente logo de cara para fazer, vá no hospital, tem assistência social. Tem alguma pessoa da psicologia que pode conversar com você, que pode te ajudar, que pode te orientar para você ir fazer o teste, para você ir começar a fazer o tratamento, porque mata. Essas doenças, elas matam, elas vão
vamos definir uma pessoa com várias outras doenças oportunistas que entram, igual eu expliquei lá do HIV para vocês. E já pensou, você na flor da idade, pegar uma gonorreia e ficar infértil por falta de ir fazer um tratamento, sendo que você pode fazer, também são feitos com doses únicas de antibióticos. Os antibióticos são fortes, as pessoas que sentem mal no início, aí quer desistir, porque sentem várias reações, dor de cabeça, eles mexem muito, antibiótico mexe muito no nosso trato gastrointestinal, você vai sentir ânsia de vômito, tem gente que vomita muito, tem gente que tem muitas diarreias, aí não quer, aí para o tratamento para metade e não quer. Ou então, as pessoas têm muito disso, começa a fazer o tratamento, sentiu-se mais aliviados dos sinais e sintomas, aí o médico falou, olha, você tem que fazer esse tratamento por 6 meses, vamos dar um exemplo. Aí quando começa esses 2 meses, a pessoa já se sente bem. Ai, não vou fazer mais não. Eu estou bem, todos os sinais e sintomas não estão aqui, eu então sarei. Não é assim, gente. Tem que fazer conforme o médico prescreveu. Se é 6 meses, 6 meses. Se é 1 ano que você tem que fazer o tratamento, faça, porque é muito difícil. A gonorreia em gestantes causa o que nas crianças? Deformidade. Quando a criança está sendo gerada e a mulher tem a gonorreia, a criança pode nascer aleijada, cega, sem os membros, principalmente orelha, dedinho, nariz. Isso é uma mutilação ao feto. A criança que a pessoa está ali dentro da barriga, esperou tantos anos, foi acometida disso e não se tratou, e aí, mais tarde, vai ter várias coisas que não precisava ter, né? A hepatite B e C. A gente sabe que existe hepatite A, B, C, D, agora estão até achando uma hepatite E. Mas essas outras hepatites, sem ser a B e a C, elas são adquiridas por quê? Por água contaminada, a pessoa pode ter hepatite, e por comidas mal lavadas, comidas como fruta, verdura, legume, folhagem que você come, e elas não são bem higienizadas, você pode adquirir essas outras hepatites. Agora, a hepatite B e C, ela só é transmitida sexualmente. E o que ela é? Ela acomete o fígado da pessoa, ela vai direto no fígado, acaba com o fígado e a pessoa fica como se tivesse cirrose hepática e até um câncer de fígado pode acontecer com a hepatite. A hepatite é uma doença silenciosa. Você está acometido dela agora, não vai ser daqui 2 semanas que você vai começar a sentir os sinais e sintomas, não. Não, gente. Ele vai destruir os nossos órgãos e quando aflora, ela está bem avançada. É bem mais difícil. Então, quais os sinais e sintomas que você vai começar a ter? Você vai ter uma perda de apetite, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, uns enjoos, vômitos, começar a urinar bem escuro, daquele amarelo mesmo, assim, bem escuro, e as fezes vai começar a sair branca, totalmente branca. Você pensa assim, mas existe, gente. É quando a pessoa está com hepatite bem avançada. O cocô fica bem branquinho mesmo, igual quando se coca aqui, bem branco. A pele e os olhos começam a amarelar. Quando começa a ficar com a pele e os olhos amarelos, a hepatite já está no grau bem alto. E dor nas juntas. Então, quando foi diagnosticado, as pessoas foram diagnosticadas com a hepatite B e C, tem que ser rápido o tratamento. Como que é feito? É um tratamento definitivo, porque ele vira crônico, ele não sai. É muito difícil de uma pessoa estar com esse tipo de hepatite por causa de que foi transmitido sexualmente e ela conseguir sarar totalmente. Ela é igual a herpes, vai ficar ali dentro da pessoa, o vírus vai ficar ali e vai ser só paliativo, até a pessoa acostumar com aquilo e viver a vida, mas tem que ficar fazendo tratamento do vírus. Então, gente, ficar sempre observando qualquer sinal e sintomas que você tem. Tem gente que fala, não, você é neurótico. Sentiu uma dor na unha, vai no hospital. Às vezes, a pessoa pode até ser, sim, desse estilo, mas outras não. Vai deixando. Quando for
certamente no hospital ser diagnosticado é tarde demais. Então, a prevenção é sempre melhor. Quais são as prevenções para essas doenças? O uso de camisinha masculina e feminina, todas as relações que tiver, usar camisinha. E principalmente se for menor, as pessoas falam assim, mas menor de idade consegue pegar a camisinha? Gente, no posto de saúde se dá camisinha de graça. Tem lugar que você pega de graça, em qualquer lugar que você vai, por exemplo, nessas festas de carnavais, né? O governo faz aquela campanha enorme, em vários postos você consegue camisinha e pode comprar também, é acessível para as pessoas que conseguem comprar e também é acessível para as pessoas que não têm como comprar. Cuidar da higiene pessoal, igual eu falei, lavar sempre as mãos bem, não compartilhar objetos pessoais de vocês, batom, escova, não ficar bebendo um copo de todo mundo, porque tem aquela galerinha que no final de semana vai tomar uma cerveja, gosta de ficar bebendo no copo dos amigos. Não é sênio, chato. Não, gente, é uma prevenção para a sua vida, entendeu? Fazer isso não é chato, é uma prevenção. Estar sempre com as vacinas em dias. Todo mundo tem que ter, uma vez na vida, tomado uma vacina contra a hepatite. Aí, porque são 4 doses, você vai lá, começa uma sequência, você toma a primeira dose, depois de 30 dias você vai lá e toma a segunda dose, aí depois de 60 dias você vai lá e toma a terceira. Aí se você, nessa etapa que você esqueceu de uma vez você foi e tomou, aí passou 30 dias, você foi e tomou a segunda dose, aí 60 para tomar a terceira, entre as 60 você fala, não vou não. Aí você esquece, quando você for lá, vai começar tudo de novo. Começa a primeira dose, aí passa 30 dias, toma a segunda dose, 60 dias, toma a terceira dose e ainda tem um reforço. Gente, adulto não tem carteira de vacina. Tem que ter, sim. Você tem que, em algum momento da sua vida, parar e ir lá no posto de saúde mais próximo da sua casa e falar, olha, eu tenho tantos anos, só vacinei quando eu era criança. Tem as vacinas obrigatórias para os adultos, gente. Hepatite, aquela da febre amarela, adultos têm que tomar, a da gripe, a da Covid, porque tem gente que toma e tem gente que não quer tomar. Mas, gente, vacina é vida. Vacina são coisas boas para nós, para prevenir as doenças, para prevenir. Sempre a prevenção é a melhor coisa. E nunca esquecer, manter a vacinação em dias e evitar usos de drogas injetáveis. As drogas injetáveis, qual que é? Compartilhar as seringas com as pessoas. Você está aqui compartilhando, está se drogando, vem outra pessoa que tem qualquer dessas doenças que eu te falei, vai passar para você, porque está direto na corrente sanguínea. Então, é uma porta acessível para vírus, bactérias entrar no seu organismo e você ficar doente. Então, para a gente terminar, a melhor segurança começa com a prevenção. Prevenção é tudo na nossa vida. Você tem que prevenir em tudo, principalmente dessas doenças sexualmente transmitíveis. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. Pessoal, obrigado aí pela participação. Obrigado, Mônica, Jorge. Muito obrigado aí por essa aula que vocês deram para a gente hoje. A Pescadona agradece. E tomara que a gente faça outros próximos presenciais aí. Estamos à disposição. Obrigado, gente. Valeu pela participação. Só não esqueça de assinar a lista de presença, tá, gente?